Aqui no nosso canal muito se fala sobre aventura, sobre preparação, sobre formas de você pegar os equipamentos mais interessantes, colocar numa mochila e estar preparado para tudo. Mas eu acho que a gente esqueceu de contar para você um negócio importante. Qual é o peso máximo que você aguenta? Como você descobre quantos quilos você consegue colocar nas suas costas sem você ficar machucado ou em sofrimento completo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Se você sempre olhou para sua mochila e falou assim, cara, quanto é que eu aguento colocar nisso aí? Hoje você vai saber. Fica por aqui que o vídeo vai ser bem interessante. Quem está trazendo o vídeo de hoje somos nós. Pois é, a gente é quem está patrocinando o nosso vídeo. Hoje nós vamos falar da Loja SV, a loja que possui os produtos exclusivos da marca Sobrevivencialismo. Pois é, o nosso brasão, o nosso estilo de conduta, o nosso estilo de vida que a gente propaga nos vídeos, você pode encontrar em forma de produtos que são bem construídos e de alta qualidade lá na loja sv.com.br. Lá você pode encontrar acessórios para churrasco, como as tábuas de corte, a nossa SV Gourmet, que é uma lâmina focada em gastronomia, temos as nossas lâminas de sobrevivência como a SV1 e muitas outras novidades bem bacanas. Se você só quer se vestir um pouco melhor, nós temos camisetas, temos bonés, temos carteiras, fique à vontade para conferir todos os produtos disponíveis na Loja SV, a loja oficial do sobrevivencialismo. Olá sobrevivencialista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje então, como eu disse, vamos falar sobre peso nas costas. Aqui tem muito mito, cara, tem muita gente que baseia suas preparações e as suas aventuras em mitos. Aí o cara muitas vezes coloca a mochila nas costas, começa a andar e daqui a pouco ele tá parecendo uma mula em sofrimento. O cara tá lá sofrendo, sentindo dor de tudo quanto é jeito, porque ele não respeitou os princípios básicos. Então eu já vou jogar na lata aqui, ó. Olha só. Quanto mais quilos nas costas não significa que mais macho você é. Existe uma correlação muito mais importante do que essa, tá? Você precisa respeitar alguns limites importantes, tanto os limites tecnológicos da mochila, como também o limite do seu corpo. Sim, o seu corpo tem um limite máximo de peso que ele aguenta, ou vamos dizer assim, um limiar de segurança que precisa ser respeitado dependendo da proposta que você vai fazer. Então vamos começar por esse ponto, vamos falar aí do seu corpo e quantos quilos ele vai aguentar. Olha só, existem duas linhas diferentes para você entender qual é o limite máximo de peso que você pode carregar. Diz que a linha de segurança, a linha ideal para você andar confortável é que você nunca ultrapasse 20% do seu peso em carga. Por exemplo, eu tenho 70 quilos. Isso significa que a minha linha ideal de performance seria carregar uma mochila com 14 quilos. Isso significa o quê? Que eu ia ficar tranquilo, que eu ia poder caminhar bastante sem sentir muito peso, enfim, ia estar confortável. Agora, existe uma outra linha mais focada para algo mais extremizado, que diz que você pode carregar até 1/3 do seu peso. Eu, com 70 quilos, poderia carregar até 23 quilos, que é o que eu vou fazer na travessia da praia do Cassino, certo? Esses 23 quilos nas minhas costas, eles já vão ficar bem pesados, já vão ficar mais desconfortáveis, e aí existe uma variação importante. Essas duas regras, elas precisam ser levadas ali na ponta da linha, mas também existe a influência dos teus músculos. Sim, se você é um cara musculoso, condicionado, preparado, naturalmente você vai ter mais estrutura para aguentar o peso que está sendo jogado nas suas costas. Se você é um cara com pouca musculatura, é melhor apostar nos 20% para você não se machucar. Por que eu estou falando do peso do seu corpo? Porque entenda que não dá para contrariar a física. Se você colocar 30 quilos no seu corpo, por exemplo, ter o mesmo peso que eu, você vai pagar alguma coisa por isso. Ou seus joelhos, ou você vai estar mais propenso a torções de tornozelo, ou você vai sentir muita dor nas costas, lombar, trapézio, ombro, alguma coisa vai dar errado, porque você não está respeitando a regra básica do processo, certo? Então, dito isso, o que pode melhorar? Como eu falei aqui, ó, seu peso você não pode mudar, certo? Mas você pode mudar a sua estrutura muscular e também a tecnologia da mochila que você vai escolher. Então vamos lá. Existe equipamento ruim? Depende. Tudo depende do propósito que você vai utilizar. Por exemplo, se eu pegar uma mochila cargueira como essa da Deuter, que custa muito caro, e colocar ela com o propósito de uma mochila de porte diário, vai funcionar? Não. Ela é trambolhuda, ela é cheia de coisa diferente para usar, não vai dar certo. Se eu usar, por exemplo, essa mochila aqui, ó, uma mochila de ataque, que eu vou falar para vocês com mais calma depois, como uma mochila para fazer uma travessia, para colocar 20 quilos nela, vai dar certo? Não vai dar certo. Cada equipamento tem um propósito. E é por isso que você tem que ter conhecimento para não ultrapassar a barreira do projeto que você tem do seu equipamento.
Quando você pega um equipamento e usa da forma equivocada, você não vai tirar um bom proveito dele. Dito isso, vamos lá. A tecnologia que vai permitir que você consiga carregar o seu equipamento com maior facilidade está embutido nas mochilas que você tem. E o principal ponto que vai te dizer se aquela mochila é feita para carregar peso por longos períodos é o costado dela. É interessante, né? Eu coloquei de propósito só a parte da frente das mochilas, porque é isso que as pessoas olham. Quando, na verdade, se você está procurando uma mochila para carregar muito peso por longos períodos, o que você tem que fazer? Olhar para isso aqui, ó. É isso aqui que importa quando você vai carregar muito peso nas suas costas. O que isso significa? Perceba que eu tenho 3 variações diferentes aqui de costado. Cada costado vai me dar mais suporte ou maior velocidade para utilizar o equipamento. Ó, por exemplo, essa mochila aqui é uma mochila estanque, tá? Uma mochila de saco estanque da Seat Summit. E perceba que ela tem um costado quase miserável, né? Ou seja, é uma alça super leve, ó, inclusive parcialmente transparente, tá? Ela não tem basicamente nenhum apoio aqui nas costas, tanto que ela é mais ou menos estruturada, mas se eu apertar ela vai se dobrando inteira. Por quê? Porque ela é feita para incursões rápidas em ambientes aquáticos, certo? Então, essa mochila me diz o quê? Que eu não posso carregar muito. Aqui não entra a regra de colocar, por exemplo, 14 quilos aqui dentro, porque ela não vai ter estrutura para suportar o meu peso, certo? Vamos agora para a mochila da Invictus, que é uma mochila mais focada em BOBs, em mochilas de uso mais tático. O que é uso tático? É uma mochila que vai ser usada em curtos períodos de alta intensidade, certo? Então perceba que eu já tenho um costado mais favorecido, eu tenho aqui vários tipos de almofadados, inclusive com zonas para poder facilitar o resfriamento das costas, para, enfim, tirar a transpiração. Tem um costado aqui para lombar também e já tem o uso das barrigueiras mais acolchoadas. Essa é uma mochila que, pela estrutura, você percebe que é possível carregá-la por curtos períodos. Por quê? Porque ela já me dá um apoio maior e ele é conivente com o tamanho da mochila. Entenda que quanto maior é a mochila, mais estrutura de costado ela tem que ter, certo? Não adianta você pegar uma mochila gigantesca e ter um costado como esse aqui. Não vai dar certo. Por quê? Porque você vai basicamente utilizá-la como uma maleta. Pega a mochila, bota no carro, tira do carro, coloca em algum lugar, porque você não vai carregá-la nas costas por muito tempo. E por fim, você tem, por exemplo, as mochilas da Deuter, que são uma referência mundial em peso, que, como você pode ver, ela tem uma armadura praticamente em volta dela. Por quê? Essa mochila, você consegue carregar 25 até 30 quilos nela com relativo conforto. Você tem inúmeras tecnologias aplicadas para distribuição de peso. E é isso que eu quero falar agora. A tecnologia usada na sua mochila tem um aspecto muito interessante. A estrutura com qual a mochila é construída vai facilitar uma coisa muito interessante que é conhecida como peso percebido. O peso percebido é aquele que, como o próprio nome diz, é aquele peso que você percebe. E como que vai ser essa variação? É muito interessante isso. Porque perceba que a Deuter ela é a maior tecnologia mundial em termos de menor peso percebido, tá? Como é que funciona isso? Para uma mochila de grande carga, o ideal é que grande parte do peso seja jogado para o seu quadril, certo? Por quê? Porque além de suas pernas terem muito mais estrutura para aguentar o peso do que os seus ombros, ele também alivia o desconforto de carregar muito peso. Isso entra em questões de peso percebido. A Deuter afirma que chega até 20% de peso percebido. O que isso significa? Que se eu carregar, por exemplo, 10 quilos na mochila, eu só vou sentir que estou carregando 2 quilos. Por quê? Porque o objetivo principal dela é distribuir o peso ao redor do meu corpo de uma forma tão eficiente que no meu ombro eu não sinto praticamente nada. Se eu pego uma mochila como essa e coloco os mesmos 10 quilos, eu vou sentir os 10 quilos nos meus ombros. Olha que loucura! Então quer dizer que com essa mochila, que vai carregar o mesmo peso que essa, eu vou sentir que ela está mais leve. Pois é, bem-vindo ao mundo tecnológico, é assim que as coisas vão avançando, tá? Então entenda que o peso percebido é diretamente proporcional à quantidade de tecnologia que a sua mochila utiliza. É claro que existem coisas que podem impactar, e é o terceiro ponto dentro da área de tecnologia de mochilas, que é
a forma como você monta a sua mochila. Não adianta, meu amigo, você comprar uma mochila como essa, eu acho que deve estar uns 3 pau hoje em dia, talvez até mais, e aí você vai lá e bota o seu peso dentro dela de qualquer jeito, sem nenhuma estratégia. Não há tecnologia que consiga superar os limites da burrice humana. Então, você tem que estudar como construir a mochila da forma mais adequada. Entenda, cara, que a forma como você vai montar os seus equipamentos é um Lego. Você tem que montar ele perfeitamente, entendendo onde colocar cada peso para que a mochila trabalhe a seu favor, certo? Por exemplo, existem inúmeras técnicas diferentes. Para uma caminhada de longo prazo, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar grande parte do peso da minha mochila centralizado e em contato direto com as minhas costas. Então imagine que eu pego um tubo de tudo que é mais pesado e coloco em contato direto com a minha cervical aqui, acompanhando a minha coluna. O resto do peso fica na parte inferior e os elementos extras ficam aqui em volta. Por quê? Porque grande parte do que é pesado está sobre o meu quadril e sobre a minha coluna, certo? Depois disso, você vai adaptando à necessidade. Existem pessoas que, por exemplo, numa ascensão, quando vão subir um morro, preferem colocar o peso na parte superior da mochila e o resto na parte inferior. Por quê? Porque o cara consegue trabalhar aqui e não assim quando ele está segurando num morro ou coisa do tipo. E por fim, o último elemento extremamente importante, depois que você escolheu a mochila certa para o propósito que você quer, com a melhor tecnologia que você conseguiu comprar e naturalmente aplicou o seu conhecimento para montar o peso da mochila da forma certa, é a regulagem dela. Existem diferentes formas de regular uma mochila. Essa aqui, por exemplo, tem apenas uma única regulagem, certo? Onde você tem uma travinha aqui que você puxa ou libera. Simples, ela só basicamente vai ajustar a pressão aqui ao redor dos seus ombros. Como uma segunda etapa, você já tem, por exemplo, as mochilas da Invictus, que tem a mesma forma de regulagem, mas você já tem uma cinta do peito para poder distribuir melhor o peso ao redor do seu peito inteiro e não só na linha dos seus ombros. E por fim, você ainda tem a barrigueira com a regulagem de barrigueira para direcionar mais o peso para o seu quadril. Essa já é uma quantidade de regulagem muito boa que vai te permitir que você consiga selecionar o jeito certo aí de poder se posicionar em relação à sua carga. E por fim, nós temos aqui a nossa última alternativa, como eu disse, que é a versão mais complexa de regulagem. Perceba que essa mochila tem as mesmas regulagens que eu mostrei antes, ó. Aqui na alça, certo? Temos a fita de peito igual a da Invictus ali. Temos a barrigueira também com as mesmas regulagens, mas já perceba que na barrigueira eu já tenho outra regulagem em termos de extensão da barrigueira, certo? E na alça eu tenho 3 regulagens diferentes. Eu tenho a regulagem da sustentação dessa alça, do tamanho da sustentação e eu ainda posso mudar a angulação de ataque da alça. Então perceba que eu tenho aqui, ó, eu posso tirar essa fita daqui e colocar nessa superior para poder dar uma alavancagem diferente aqui, certo? Além disso, eu tenho uma outra regulagem fantástica, que isso aqui, obviamente, como eu estou dizendo, né, gente, aqui é top de mercado, tá? Olha só, se eu abrir isso aqui, olha lá, eu tenho a regulagem também do tamanho do costado, onde eu posso identificar qual é a distância que eu quero da alça da mochila em relação à barrigueira. Por fim, o nosso último ponto aqui é relacionado aos acessórios que vão ajudar você a carregar o seu peso melhor. Então perceba que, olha a quantidade de variáveis que a gente está colocando, mas vamos falar sobre isso daqui a pouco, porque agora os acessórios são uma forma de você dar uma enganadinha aí no esquema. E o primeiro acessório, um que pouquíssima gente usa, cara, e eu me injurio em pensar nisso, é o bastão de caminhada. Isso aqui, meus amigos, salva vidas. O bastão de caminhada nada mais é do que um instrumento onde você coloca nas suas mãos para você caminhar. E aí você fala assim, pô Júlio, mas eu não sou velho, eu não vou usar bengala. Não tem problema. Só que saiba que este pequeno instrumento, simples como é, consegue tirar até 20% do peso dos seus ombros. Isso mesmo. O que acontece? Perceba que quando você está caminhando, você está com um peso morto nos seus braços. Ele fica balançando. Então imagine que além do peso da mochila, você ainda tem o peso dos seus braços, isso aqui pesa, certo? E aí ele fica ali somando o peso. Quando você pega bastões e começa a utilizá-los para tracionar o terreno, o que vai acontecer? Você está utilizando também a musculatura dos seus braços para te puxar para frente e para dar mais sustentação para a sua carga, utilizando melhor os músculos que estariam inúteis se você não tivesse um bastão. Óbvio que o bastão, além disso, vai te dar estabilidade em terreno acidentado, aquela coisa toda, mas em termos de alívio de carga, você se surpreenderia
com a diferença que é andar com bastões e sem bastão. Outro ponto importante, naturalmente, né, gente? Pelo que o soldado morre, me fala? É por tiro? Não é, né? É por conta do pé arrebentado, é por conta do pé de trincheira. Então, uma das coisas extremamente importantes é ter uma boa bota, uma bota com a qual você se sente à vontade caminhando, seja um tênis de aventura, seja uma bota, seja uma sandália, não sei. O importante é você conhecer qual é o calçado que é perfeito para você, que não cansa a sua forma de caminhar e que não te dá bolhas. Mas saiba que só o calçado não vai fazer grande coisa. Você tem que também ter uma boa meia. Sem meias boas começam a partir de R$150 hoje em dia, tá? Então se você acha que aquela meia lá que você comprou no shopping por 20 pila vai te ajudar, não. Olha só que loucura, não adianta ter uma mochila de 3 mil, 4 mil reais com 10 mil reais de equipamento dentro e economizar na sua meia. Você vai errar no básico, tá? Lembre-se que toda a sua capacidade de carga está em cima dos seus pés. Então, evitar bolhas, ter capacidade para poder carregar as coisas com conforto e por longo período podem te ajudar e muito na sua jornada. Enfim, se fosse fácil, todo mundo acertava o tempo todo. Perceba a complexidade que é falar sobre carregar coisas nas costas, né? Nós temos a tendência a reduzir tudo ao simples, né? Ah, não, é só pegar isso aqui que você não vai ter mais dor, é só fazer isso aqui. Não, cara. Existem inúmeras variáveis diferentes que vão determinar se você vai conseguir carregar uma mochila nas costas com facilidade ou com sofrimento. E lembre-se, o que é 15 quilos para essa mochila, talvez seja diferente dessa mochila e talvez seja diferente dessa mochila. Então, entenda que antes de qualquer coisa, a quantidade de quilos está associada também ao quanto você percebe estar carregando, à estrutura do seu corpo, à musculatura, ao propósito. Cara, não existe forma de acertar se você usa a ferramenta errada no trabalho, certo? Então, se você pega uma mochila com a expectativa de fazer uma coisa para a qual ela não foi projetada, vai dar errado. Isso se aplica a qualquer instrumento, a qualquer equipamento que você utilizar. Então, por isso que hora ou outra a gente tem que ser meio nerdão mesmo, entendeu? A gente tem que estudar as especificações, a gente tem que estudar as tecnologias para não gastar dinheiro à toa. É como eu estou dizendo, você precisa dessa mochila para andar de ônibus todo dia? Não, não precisa, cara. Você comprar isso aqui, você vai gastar dinheiro à toa, pô. Talvez uma dessas te sirva muito melhor. Então entenda que é extremamente importante mergulhar no mundo técnico para eliminar os mitos. Mais uma vez eu repito aqui, só porque você carrega 35 quilos nas costas num saco de lona, significa que você é bruto e macho? Não, significa que você vai se lesionar. Você vai ter uma hérnia de disco se continuar fazendo isso, porque você não é super-homem, certo? Então entenda que existem muitos argumentos diferentes, muitas tecnologias diferentes que podem facilitar ou prejudicar a sua vida. E eu espero que com essa breve conversa eu tenha conseguido trazer isso para você. Esse vídeo ele é mais, entre aspas, professoral, né? Não tem muito dinamismo, mas eu acho que ele é de alto valor para quem está começando nesse mundo. Se você quiser ver mais vídeos desse tipo, voltados para esses comparativos técnicos entre equipamentos, fique à vontade para colocar nos comentários. Será um prazer estar aqui com você nesse processo. E lembre-se de conferir todas as iniciativas do nosso canal aqui embaixo. Temos vários links com os nossos apoiadores, com as nossas áreas diferentes de atuação, a nossa loja onde você pode comprar os nossos equipamentos, nossa área de assinantes, enfim, fique à vontade para conferir tudo isso aqui na descrição. No mais, eu vou ficando por aqui, eu sou o Júlio Lobo e esteja preparado.